de amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Os irmãos podem tomar assento. A carta de 1 João, ela é atribuída ao apóstolo João. Não que dentro da carta diga isso, mas a tradição, a igreja primitiva, a tradição lá na antiguidade, colocou isso e permanece essa tradição até hoje. Que o Evangelho, o quarto Evangelho da Bíblia, as 3 cartas e o Apocalipse tem um único autor, e esse autor humano chama-se Apóstolo João. Quando o apóstolo João escreveu essa primeira carta, segunda e terceira carta, a história bíblica, a história da igreja, diz que ele estava já pastoreando a igreja de Éfeso. E também os historiadores dizem que ele estava enfrentando 2 grandes inimigos, 2 grandes dificuldades ele estava enfrentando quando ele escreve essa carta. Uma dificuldade era o Império Romano, que estava colocando sobre o mundo da época a adoração ao imperador romano. E quem assim não aceitava, não fazia, tinha uma sentença, e era a sentença de morte. E aí os historiadores dizem que por essa época, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro já haviam sido martirizados, já tinham passado pelo martírio. E o apóstolo João então agora, já não podendo mais ter residência em Jerusalém, que era o seu local de origem, ele é forçado a mudar e se muda para Éfeso. E ali então ele vai ser o pastor ali da igreja de Éfeso. E ele vai então ficar ali até ser exilado na ilha de Patmos. Dizemos também logo de começo que ele tinha 2 grandes inimigos. Um era o imperador romano e o outro era o inimigo dentro da própria igreja, dentro da comunidade cristã da época. Era um grupo que dentro desta carta que nós entendemos e compreendemos como um grupo de hereges, um grupo herético,
que dentro da história recebe o nome de gnósticos. O que é gnose? Gnose é um termo grego que significa um conhecimento, um tipo de conhecimento que dentro desse grupo herege, eles possuíam que os demais irmãos da igreja da época não possuíam. Ou seja, eles então se iniciaram em algo chamado gnose, donos de um conhecimento superior, e agora então eles começam a disseminar dentro da igreja cristã esse ponto de vista herege. E esse ponto de vista se resume no quê? Se resume no seguinte: olha, eu alcancei um conhecimento que vocês não têm, vocês precisam entrar numa iniciação, um tipo de batismo para receber esse conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, eu sou dono desse conhecimento, estou trazendo para vocês. E o que se resume a esse conhecimento? Esse conhecimento diz assim: olha, eu não preciso da lei, eu não tenho uma lei sobre mim porque eu estou num patamar mais alto. Logo, para mim não existe lei, ou seja, eu posso pecar à vontade. Sabe por quê? Porque a graça me autoriza a pecar. E João então vai combater isso, porque na realidade a graça não é uma autorização para pecar. A graça, pelo contrário, ela nos vai levar por um caminho de santificação ao ponto de chegar a se parecer com Cristo. Cristo é o espelho, Deus é o próprio espelho da santificação, e nós olhando para Ele, através da graça, nós entramos por um caminho de santificação, que o ponto principal é Ele, a altura que temos que chegar é Ele. E João então está lutando contra esses hereges. E ele então começa a escrever a sua carta. Logo no cabeçalho da sua carta tem uma defesa, uma autodefesa. Ele faz uma autodefesa do ministério apostólico dele. Ele começa bem parecido com o Evangelho de João. Interessante que o Evangelho de João, alguns historiadores, alguns teólogos dizem assim: olha, o Evangelho de João é a teologia do cristão, enquanto que a primeira carta de João é a prática do cristão. Então no quarto Evangelho nós temos a teologia, o Cristo teológico, e aqui dentro dessa carta nós temos a prática, aonde pegamos a teologia e vamos colocar a teologia em prática. Porque não adianta nada ter a teologia e não ter a prática da teologia. E ele começa então a sua carta dizendo assim: olha, o que era desde o princípio. E aí ele vai fazer 3 colocações no seu cabeçalho, na sua iniciação da carta. Ele vai dizer que ele viu, ele vai dizer que ele contemplou, ele vai dizer que ele apalpou. Ele usa no plural nós. O que nós temos visto, o que nós temos contemplado, o que nós temos apalpado. Ou seja, é algo que ele está dizendo assim: olha, nós somos os apóstolos, nós os apóstolos somos testemunhas oculares de um fato, de um acontecimento. Isso é bem diferente de dizer eu sonhei, embora dentro da Bíblia existem sonhos de Deus. Isso é bem diferente de dizer assim, eu tive uma visão, embora dentro da Bíblia a visão é um dom dado por Deus. Isso é bem diferente de dizer assim, olha, eu recebi uma palavra profética, embora dentro da Bíblia é defendido a profecia dada a homens santos do passado. Mas eles têm uma posição melhor, sabe por quê? Porque eles são testemunhas oculares de um fato. Eles testemunharam um fato, ao ponto de dizer, nós vimos, mas não fica só aí, nós paramos e ficamos contemplando.
sabe, algo demorado, algo bem provado. Foram 3 anos de ministério junto com Cristo. Foi 3 anos dizendo assim: olha, nós vimos Cristo andar por sobre as águas. Não é uma visão de vendo Cristo andando sobre as águas, é um fato real, onde eles presenciaram de presença, de olhos vivos, carnais, bem abertos, vendo. Eles não somente viram, eles ficaram estupefatos, olhando para aquilo, admirados. Vá da passagem do andar sobre as águas para o Monte da Transfiguração, porque João, no seu evangelho, ele começa com os milagres, e cada milagre que ele relata, ele diz que o objetivo dele relatar o milagre é para provar que Jesus Cristo é Deus. E existe então ali uma crescente que vai crescendo, os milagres vão aumentando, e cada milagre vai representando, vai mostrando a divindade de Cristo, até chegar ao ponto do milagre da transfiguração, no Monte da Transfiguração, aonde eles viram o Cristo glorificado, uma parte do Cristo glorificado, um pouco da glória do Cristo glorificado, e foi dada a ordem para eles: não conte isso a ninguém, enquanto o Filho do Homem não for ressuscitado de entre os mortos. E eles então, diz que eles ficaram contemplando, algo contemplativo, boquiaberto, pensando: mas será que isso é verdade mesmo? Será que eu não estou sonhando? Me belisca aí, Pedro, me belisca aí, João, me belisca aí, Tiago, vamos um beliscar o outro, para ver se a gente não está sonhando. Não, eles não estavam sonhando, eles estavam vendo, eles eram testemunhas oculares de um fato, até chegar no momento da ressurreição. É uma crescente, é uma visão crescente, onde eles estão contemplando e vendo, e agora Cristo ressuscita dos mortos, Cristo é crucificado, morre na cruz do Calvário, e ao 3º dia ressuscita e aparece para os seus discípulos. Apareceu para mais de 500 irmãos, mas em particular para os seus 11 discípulos, ou seus 12 discípulos, tirando Judas e colocando uma outra pessoa que estava também entre os 12. E ali então, eles veem, olha, eles contemplam, eles veem o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, eles apalpam o Cristo, como Cristo diz: olha, toquem em mim, vocês não estão vendo um fantasma, veja bem que eu tenho carne e osso, toque, olha aqui as feridas da minha mão, pode tocar em mim, pode me apalpar. E eles então tocaram da palavra da vida. E ele usa esses fatos para dar autenticidade à sua carta. Olha que grande autenticidade. Olha que palavra de testemunha, que é uma palavra verdadeira, está autenticado. Se alguém não acredita, é problema de quem não acredita. Bem feliz, mais do que feliz, é quem lê isso e acredita nisso, porque isso daqui tem testemunhas oculares que viram. E depois então de autenticar a sua carta, ele diz assim: olha, eu tenho um propósito nisso que eu estou escrevendo, que a nossa alegria seja completa. O meu propósito de estar escrevendo para vocês é que vocês tenham comunhão conosco, os apóstolos, e vocês fiquem sabendo que a nossa comunhão é com Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é direto com Deus, não é com a gnose, não é com algo espúrio, não é com algo que foi encontrado e achado em pensamentos filosóficos, é encontrado e achado em práticas apalpáveis, em práticas vistas e experimentadas. E aí ele vai emendar dentro do propósito dessa escrita, ele vai emendar que ele tem agora uma mensagem. Porque a mensagem está incluída no próprio nome, no título apóstolo, porque apóstolo significa enviado com uma mensagem.
E nós temos uma mensagem, nós temos uma comunhão, e essa comunhão deve ser com o Pai, essa comunhão deve ser estendida entre mim e a igreja, entre nós e a igreja, e nós temos uma mensagem para entregar. E qual que é a mensagem? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Veja aqui que logo no começo da carta, ele está batendo fortemente no grupo herege, porque o grupo herege dizia que tinha um conhecimento especial, e dentro deste conhecimento especial, eles tinham autorização para continuar no pecado, e não iam pagar por isso. Mas João escreve logo de cara: olha, nós temos uma mensagem, e a mensagem é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele é puro, ele é reto, ele é correto, ele não pratica o pecado e também não apoia a prática do pecado, não aplaude a prática do pecado e não autoriza ninguém a pecar no nome dele. Embora ele tenha dado graça para pecadores, mas ele não está dando autorização para cometer o pecado. Pelo contrário, ele quer pegar esses pecadores, trazer para a comunhão, trazer para uma koinonia, trazer para um relacionamento com ele, e dentro desse relacionamento nós vamos obtendo uma vida que aqui se chama vida eterna. E o objetivo dele escrever isso daqui é isso: olha, eu tenho um objetivo em escrever para vocês, em ensinar vocês que vocês têm a vida eterna. E aí, depois de dizer então a mensagem dele, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, no versículo 5 do capítulo 1, ele vai então dizer assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja aqui que de uma maneira bem direta, ele vai e afronta o grupo que está ensinando a igreja a pecar, dizendo que não tem problema não, pode andar no erro, pode praticar o erro, porque a graça de Deus foi dada para isso mesmo. Olha, não tem jeito, não adianta, a carne é má, a matéria é má, então não tem jeito disso, de viver nisso daí. Vamos praticar o pecado à vontade, porque a graça autorizou isso. Não, de jeito nenhum. Ele diz aqui, ó: se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Esse negócio de dizer eu tenho Cristo no coração, não basta dizer, tem que provar que tem. E se prova que tem, de que maneira? Dentro do ensinamento joanino, dentro do ensinamento do apóstolo João, só tem um jeito de provar que tem Jesus Cristo: andar na verdade, praticar a verdade, caminhar na verdade, ter comunhão com a verdade e manifestar essa verdade em nós. Ou seja, a doutrina da santificação é a parte visível da salvação. Como que eu e você temos certeza da salvação? Temos certeza através do fruto da santificação na minha e na tua vida. Não somos ainda o que devemos ser, mas estamos caminhando dentro do caminho verdadeiro, praticando a palavra verdadeira, andando na palavra verdadeira. E a palavra verdadeira diz assim: olha, Deus é luz e não há trevas nenhuma. E se eu disser que eu tenho comunhão com Ele, dizendo isso, eu tenho que provar que eu tenho comunhão com Ele. E eu provo de que maneira? Andando na luz. E andar na luz significa fazer coisa boa, andar de maneira correta, ter uma vida de santificação, uma vida moral. Não é simplesmente falar eu sou crente, é provar que é crente. Não é chegar aqui na frente e falar como que eu sou bonzinho, é praticar boas obras para que outros falem que eu sou bonzinho. É melhor ser louvado pelos de fora do que a minha própria boca louvar a mim mesmo. Porque se eu começar a louvar a mim mesmo, eu vou ser tido como tolo, como louco, como um gabarola, um cara que se gaba daquilo que tem feito. Mas quando alguém dá testemunho da igreja e fala: olha, pode ir lá naquela igreja que lá tem gente que ora e Deus responde. Eu não posso falar, eu oro e Deus ouve mesmo. Não, eu tenho até que pensar que Deus me ouve, eu tenho que acreditar. Mas sair aos quatro ventos dizendo assim: ó, a minha oração chega no céu, não, eu não devo fazer isso. Os outros é que devem fazer isso.
Alguém é que deve ir lá fora e falar: pode ir lá naquela igreja, que aquela igreja ora e Deus responde. Mas nós mesmos não. Por quê? Porque na realidade, o viver a vida cristã não é uma vida de palavras, é uma vida de ação, é uma vida de obras, boas obras, porque nós somos chamados para fazer boas obras para com os que estão dentro da igreja e os que estão fora também. E aí então, no seu capítulo 1, ele vai trazer então o assunto, o tema do pecado. Como que nós entramos numa vida de santificação? Primeira coisa, nós temos que reconhecer que somos pecadores. O arrependimento é a porta de entrada no reino dos céus. João Batista começou pregando: arrependei-vos. Jesus Cristo veio no percalço de João Batista e continuou com a mesma mensagem: arrependei-vos. E a igreja deve continuar com a mesma mensagem: arrependei-vos. E você deve continuar com a mesma mensagem, falando para você mesmo: se arrependa. Porque ele vai dizer assim: olha, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, nesse caminho de santificação, eu devo reconhecer então a santificação posicional, que Jesus Cristo, através do seu sangue, me pega lá do lamaçal, me coloca na igreja, mas para isso ele me purifica e me santifica de todo pecado, perdoa todos os nossos pecados. Você é um crente perdoado, você é uma pessoa perdoada, você é alguém que recebeu de Deus graciosamente o perdão. E nós devemos acreditar nisso, e nós devemos crer nisso. E aqui dentro dessa carta então está uma crescente que começa com o reconhecimento do pecado. E aí ele vai dizer: essas coisas estamos vos escrevendo para que vós não pequeis. Olha só, que ele te coloca primeiramente como pecador. Você tem que reconhecer que é pecador, mas depois de reconhecer que é pecador, você entra num processo de santificação, aonde a tua vida agora não será mais a mesma. Você não vai ser mais guiado pelo pecado, porque você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Antigamente o pecado era senhor da tua vida. Ele era um carrasco, ele era um senhor, dono da tua vida, e você tinha que praticá-lo. Mesmo não querendo, mesmo vendo errado, mesmo tendo lá sua consciência falando, mas você era obrigado a fazer. Mas agora não, agora você é liberto por Cristo, Cristo é o teu Senhor e te colocou num caminho de santificação. E tudo o que está escrito é para que vocês não pequem mais. Mas se porventura pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Aqui Jesus recebe o mesmo título que ele mesmo dá lá para o Espírito Santo, lá no capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Paracletos é aquele amigo que se coloca do lado da pessoa para defender a pessoa num tribunal onde ele está sendo acusado. Esse é o serviço do advogado cristão ali no princípio da igreja. Então Jesus Cristo é esse nosso advogado. Então agora o pecado já não é mais uma prática na minha e na tua vida. Não é algo cotidiano que todo dia nós pecamos. O pecado é um acidente de percurso que pode acontecer e acontece, mas não é com frequência. O cristão que nasceu de novo, que é regenerado, que teve o nascimento do lado do capítulo 3 de João, não vive mais na prática do pecado, e quando ele comete o pecado, vem uma repreensão sobre ele. A consciência fala, o Espírito Santo fala na consciência. Vem um puxão de orelha, vem uma correção. A correção vem primeiro do Espírito Santo dentro de você, vem da tua consciência. Vem dos que estão de fora. Alguém olha falando: mas você não é crente, você não pode fazer essas coisas.
A correção vem dentro da igreja. A igreja tem o poder disciplinador, tem autoridade para disciplinar os seus membros. Por quê? Porque o pecado não é mais uma prática nossa. Nós entramos por um caminho de santificação. Nós estamos andando dentro de um caminho de santificação. E aí no capítulo 2 então, ele vai continuar desenvolvendo esse tema do pecado que agora não tem mais domínio sobre nós. E ele vai dizer então para um grupo de pessoas já de uma certa experiência, de uma certa idade: pais, eu vos escrevi, sabe por que eu vos escrevi? Porque vocês são fortes, vocês têm fé, vocês acreditam. Aí ele vai abaixando o nível etário e diz: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Vencer o maligno, vencer o mundo, é vencer através da fé em Cristo, andando num caminho de santificação. Estamos agora andando num caminho correto, num caminho reto, num caminho certo, aonde a nossa vida se pauta em agradar a Deus e não a nós mesmos. Procuramos agradar a Deus e vamos agradando a Deus. E ele então vai continuar nesse linguajar da santificação na luta contra o pecado, ao ponto de nos levar então para uma perfeição possível nessa terra. Aonde nós devemos buscar? Nós temos um padrão, o padrão é Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso fala no Velho Testamento. E esse padrão continua até nós hoje. E esse padrão até nós chega através da vida perfeita de Cristo. Cristo é o espelho. Cristo é a pessoa exata que reflete a imagem de Deus para nós. A vida de Cristo, Ele veio em carne, habitou no nosso meio, morou no nosso meio, foi tentado em tudo e não cedeu a nenhum pecado, e nos dado então o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Se Cristo viveu na carne, em carne, e não pecou, então nós temos a obrigação de ser imitadores dele. Nós temos que imitar Cristo. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Cristo agora é o nosso espelho, Cristo agora é a nossa imagem, a imagem de Deus, do Deus invisível. Nós vemos Ele agora em Cristo. Cristo é a imagem expressa da pessoa de Deus. O andar de Cristo é o nosso exemplo, a vida de Cristo é o nosso exemplo, e nós então somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Um apóstolo chamado Paulo diz assim: olha, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, assim como eu, Paulo, sou imitador de Cristo. Houve homens no passado que deu exemplos para nós seguirmos, e nós devemos deixar um legado. Nós devemos andar com uma vida correta, de tal maneira que alguém tente falar contra nós, mas não consegue. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de santificação em Cristo. E aí ele chega então no capítulo 3 e diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Veja só, o amor de Deus é grande. Por que eu posso conseguir uma vida de santificação perfeita? Porque o amor de Deus é grande. Porque não é eu e você que vamos realizar, mas é o amor de Deus nos movendo. Conforme está escrito, o amor de Cristo nos constrange. A carne não quer, o velho homem não quer, a natureza pecaminosa não quer, mas o Espírito quer. O Espírito Santo dentro de você quer. O Espírito Santo vai fazer a obra dentro de você. Ele vai colocar o amor de Deus dentro da tua vida, porque o Espírito Santo é o agente da salvação. É Ele que aplica a salvação. É o Espírito Santo que agora está agindo no nosso meio e colocando a palavra dele no teu coração.
Você só consegue através do Espírito Santo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Saiu de posição de criatura e passou para a posição de filho. Criatura todo mundo é, até os animais é. Todo ser humano, o ímpio é criatura de Deus. Está escrito no Velho Testamento que Deus fez o ímpio, até o ímpio, para o dia do juízo. O ímpio é constituído dentro lá da profecia para o dia do juízo. É criatura de Deus, é. Em certo sentido, é filho de Deus, é, porque é criatura de Deus. Mas não é filho no sentido de comunhão, porque o ímpio não tem nenhuma comunhão com Deus. Assim como esses hereges aqui também não tem nenhuma comunhão com Deus. Porque ele vai dizer, olha, estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Aqui ensina-se então que é possível existir a heresia, o herege, é possível. Mas não que ele seja um desviado, porque na realidade ele nunca foi crente de verdade. Foi alguém plantado pelo inimigo dentro da igreja. Dentro da igreja visível, alguém veio e plantou um camarada, e esse camarada alcançou o posto de liderança dentro da igreja, ao ponto de João escrever assim, olha, eles eram dos nossos? Não, eles estavam no nosso meio, mas se desviaram para provar que nem todos que estão no nosso meio são dos nossos. Então, dentro dessa linguagem joanina aqui, não existe desviado, existe gente que realmente provou que é, porque nunca foi, parecia, mas não era. Tinha brilho falso, parecia ouro, mas era bijuteria. Mas não é o vosso caso. Vede com grande claridade você tem concedido o Pai, que agora você é chamado filho de Deus. E ele vai dizer então, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aqui está uma palavra que vai dizer assim, olha, você jamais vai ser aplaudido pelo mundo, o mundo não vai te aplaudir. Se o mundo começar a te aplaudir, fique de orelha em pé, alguma coisa está errada na tua vida. Em certo sentido, algumas pessoas dão bom testemunho de nós, mas no geral, o mundo não dá bom testemunho de você. O mundo vai sempre pegar a tua vida e fazer então uma reviravolta na tua vida e te acusar. Vai sempre sobrar para o crente verdadeiro a calúnia. Sempre virá calúnia para o crente verdadeiro. Sabe por quê? Porque você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo, por isso esse mundo vai te odiar, como odiou o teu Senhor Jesus Cristo. Sabei isso, que antes desse mundo vos aborrecer, Ele aborreceu a mim mesmo, disse o Senhor Jesus Cristo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, tirei você do mundo, por isso o mundo te aborrece. E tem mais uma, que dentro da carta de João vai dizer assim, no processo de santificação, vai dizer assim, olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque existe o fascínio do mundo, existe aquele clamor do mundo, o mundo parece bonito, o mundo parece belo. Parece que o mundo vem e se apresenta, Jesus Cristo é o teu marido, Jesus Cristo é o teu namorado, mas olha, dá uma olhadinha para o mundo, como o mundo é bonito. O mundo te oferece mais, tem coisa bonita, tem coisa bela, e tem o mundo te oferece o glamour agora. E esse teu namorado, e esse teu marido aí que você diz que é Jesus Cristo, te oferece o quê? Aí você tem que fazer uma escolha contínua, todo dia você tem que escolher, eu vou me voltar para o mundo ou rejeitar o mundo e ficar com Cristo? Qual é o marido, qual é o namorado que você escolhe para casar com ele e ficar com ele para sempre? Mas o mundo vai sempre se apresentar, e a escolha está em mim, está em você, a escolha está em nós. Quem que nós vamos escolher?
E ele adverte: não escolha o mundo, não ame o mundo e nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo é inimigo de Deus. O sistema mundano, o sistema dos ímpios, o sistema dos pecadores é inimigo de Deus. Mas veja com grande claridade ele mostrou para vocês: por isso o mundo vos aborrece. E ele vai dizer no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. O evangelho é feito de promessas. O evangelho, a base do evangelho é promessas, que você tem que agarrar essa promessa, como se ela já fosse verdadeira na tua mão. Você está agarrado, você não vê, mas você tem essa promessa. Você tem que andar com essa promessa como se ela já fosse verdade, mas ela ainda não está na tua mão. Ela está na tua mão, mas ainda não se tornou realmente realidade na tua vida. A santificação é um caminho, a perfeição espiritual é um caminho, mas nós não estamos realmente dentro daquilo que nós havemos de ser, mas nós temos uma promessa, que assim como ele é, nós seremos. Aqui João está voltando para o caso, a ocasião da ressurreição de Cristo. Como que Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou com um corpo que dentro da teologia é chamado de corpo da ressurreição. Como que é esse corpo da ressurreição? A Bíblia fala bem pouco sobre ele. Ela só diz que ele existe. E a prova de que ele existe é a ressurreição de Cristo. E Cristo ressuscitou, e dentro de um ensinamento geral, principalmente de Apocalipse, Cristo ressuscitou, e ressuscitou para todo sempre, e a morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele não morre mais. Ele morreu uma vez, e agora ele voltou a ser eterno, e ele tem um corpo eterno. Em que maneira nós seremos semelhantes a Cristo? No corpo que não morre mais. Por ocasião da ressurreição do último dia, cada crente vai receber um novo corpo, e esse corpo não estará mais sujeito à morte, não morre mais. Isso implica dizer que você lá só não vai precisar de médico, você só vai precisar da folha da árvore da vida, porque também você não vai ser Deus, você não vai ser independente, você vai ser dependente. Mas lá ninguém vai estudar para médico, sabe por quê? Porque lá não vai ter doença. Ou seja, o corpo que já nasce morrendo, porque a criança já nasce morrendo, já várias células no nascimento já se tornam mortas e vão para a lata de lixo. Mas no novo corpo, nenhuma célula morre, não tem envelhecimento. É por isso que quando Deus nos dá um sonho com uma pessoa que vai recolher uma pessoa, e essa pessoa, você olha assim na vida dela, assim, ela já está mais para lá do que para cá, e Deus nos mostra a pessoa em sonho, mais bela, bonita, que não é brincadeira. Aí eu e a Marla se fala assim: olha, sei não, hein? O camarada é velho, está caindo aos pedaços, e apareceu num sonho bonito. Sabe o que é isso? Jesus vai recolher. Não é bom não ter sonho com você assim não, né? Não é bom não, né? Então, dentro dessa mensagem do corpo de Cristo, existem muitas invenções. É bom a gente falar somente o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, deixa para a gente descobrir quando chegar lá. Esse negócio de falar assim, pegar assim, olha, Jesus Cristo entrou dentro do cenáculo sem abrir a porta. Aí você pega esse texto aí e começa a ensinar aos crentes que ele vai mergulhar num monte de rocha e sair do outro lado. Mas que benefício traz uma mensagem dessa, e para que fazer esse tipo de coisa? Porque se tem uma coisa que lá no céu você vai ter a mente de Cristo, inteligência. Você não vai ficar fazendo coisa para se mostrar para ninguém, é inteligente demais. Vai fazer coisa besta para fazer parecer palhaço, pular no monte de terra e sair do outro lado. Para que isso daí?
Então os camaradas pegam esses textos aí e começam a inventar a história que é absurda. E nós não devemos ir por esse caminho, mas nós devemos acreditar nisso daqui, ó. Nós teremos um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse corpo do Senhor Jesus Cristo subiu com Ele. Quando aconteceu a ascensão, Ele ascendeu ao céu, o corpo subiu com Ele, está lá. Esse corpo é eterno, é para todo sempre. Esse corpo nós veremos como João e os apóstolos viram. Todos nós veremos e teremos um corpo semelhante ao corpo dele. Olha a promessa de Deus. Vede quão grande caridade você tem concedido ao Pai, de não somente chamar você de filho de Deus, mas dizer: você é meu filho. Sabe por quê? Você nunca mais vai morrer, vai ser enxugado dos seus olhos toda lágrima, e morte nunca mais, doença nunca mais, pecado então nunca mais. Porque na realidade, o pecado aqui dentro do capítulo 3, ele vai ser vencido, ele é vencido, e ele deixa na glória, ele deixa de existir. Lá no céu só entra quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não entrará lá nada que contamine a nova cidade, e lá não existirá a possibilidade de pecado. Sabe por quê? O pecado foi totalmente vencido. Aqui o texto diz assim: olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir o pecado. Porque o pecado é uma prática de quem? Uma prática do diabo. O diabo peca desde o princípio. Ele então peca, ele pecou antes de Adão e Eva, antes do homem ele pecou. Então o pecado é uma invenção do diabo, a mentira é uma invenção do diabo. E ele conduziu o homem e a mulher a cair na desobediência. E por isso então o homem é dominado então pelo pecado. Mas agora se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E Jesus Cristo expôs o diabo na cruz do Calvário. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário. E quando Cristo estava sendo crucificado, também o nosso pecado, o meu pecado e o teu pecado, estava em Cristo, colocado em Cristo. Por isso nós temos perdão dos nossos pecados. E também a cruz é o caminho da nossa vitória. Porque o pecado foi crucificado com Ele, agora Ele não tem mais o direito de mandar na tua vida, Ele não é mais teu Senhor. E nós então vamos caminhar de fé em fé, andando numa vida onde Ele fala assim: não somos mais praticantes do pecado, somos praticantes da santificação. A santidade é a prática do cristão e não o pecado. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma semente. Essa semente veio em nós quando? Pela regeneração. Quando aceitamos Cristo, quando fomos convertidos, quando ouvimos o Evangelho pela primeira vez. E agora estamos com essa semente dentro de nós. Essa semente está dentro de você. E ela tem que ir crescendo, ela tem que ser regada. Ela é regada pela oração, ela é regada pela pregação, ela é regada pela leitura da palavra, e especialmente ela é regada pelo Espírito Santo. Porque Deus colocou o Espírito Santo em você, e você tem esse Espírito Santo, e você anda com esse Espírito Santo, e a vida cristã tem que ser uma prática normal na tua vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém?